O Salmo 92 é um salmo de gratidão a Deus, um salmo lido em dia de sábado, um salmo atribuído a Davi, e é um salmo que nos dá alguns pontos importantes quando nós dedicamos os nossos louvores, os nossos pensamentos, a nossa devoção ao Senhor. Quando tudo ainda ao nosso redor parece que está florescendo tanto mal, tanta iniquidade, tanto desastre, tantas injustiças, mas esse salmo é um salmo que nos convida a louvar a Deus. É um salmo que nos convida a meditar na fidelidade e na misericórdia de Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores. Ainda que não sejamos o melhor cantor ou a melhor cantora, ainda que não tenhamos vozes o suficiente para alegrar uma plateia, mas você pode cantar ao Senhor, porque é bom. Outro dia eu vi uma ilustração muito interessante de um passarinho. O passarinho, quando ele canta, ele não canta para se mostrar, para dizer aos outros que o canto dele é diferente, é bonito, mas ele canta louvando a Deus. Canta talvez escondido dos homens, porque quando os homens aparecem, eles param de cantar. Eles cantam escondido no secreto, porque é só Ele, Deus. É uma lição muito interessante. Assim também, devemos também cantar louvores ao Senhor. E o Salmo 92 é um convite para cantar louvores. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Cantar louvores ao nome de Jesus. Louvores ao nome dele é muito gostoso. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Veja que o ato de louvar ao Senhor, o ato de render graças a Ele, a gratidão, é uma coisa que começa de manhã, por conta das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Quando você anuncia de manhã a misericórdia de Deus, é uma forma de render graças ao Senhor, é uma forma de cantar louvores ao seu nome. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Veja aqui, misericórdia e fidelidade vão nos acompanhar. Pela manhã, misericórdia que se renova, e à noite, quando se finda o dia, a fidelidade de Deus, o Deus que é fiel, vai continuar nos protegendo, nos guardando de todos os males. E ele dá algumas especificações de instrumento, com instrumento de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Talvez você não tenha um instrumento, mas você pode usar qualquer tipo de instrumento para louvar. Você pode fazer qualquer coisa bater e se tornar música, e se tornar um instrumento de louvor ao Senhor. Não importa. O importa que é bom é render graças a Deus e cantar louvores ao seu santo nome. Porque quando você faz isso, você está anunciando a misericórdia dele pela manhã, durante todos os dias, a sua misericórdia, e à noite, a fidelidade dele que não se apaga, não cessa. O salmista começa a falar uma atribuição linda e diz: quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Qual o motivo? Nós temos um dos motivos. As obras de Deus são grandes, são inúmeras. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. Imagine, eu meditando nesse texto e pensei assim, poxa,
pensamento de Deus é profundo. Quão profundo, não dá para a gente conceber, imaginar a infinitude do pensamento de Deus. Ligado a esse texto, é o que diz lá em Romanos, no capítulo 11, na vitória final, naquele cântico lindo de Romanos, capítulo 11, que Paulo faz aquele cântico lindo, né? Depois dos atributos de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus para com Israel. Ele diz assim, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento, quão insondáveis são os juízos de Deus, inescrutáveis os seus caminhos. Não dá para entender os caminhos de Deus. É por isso que o salmista está dizendo, quão profundos são os teus pensamentos. Aí ele descreve, o homem ímpio não compreende isto, o estulto não percebe isto, ainda que os ímpios, a injustiça, os ímpios com a sua impiedade brotam como a erva, florescem com todos que praticam iniquidade. A iniquidade parece que está florescendo como um mato, cresce muito rapidamente. Mas o salmista tem a certeza, porém, eles serão destruídos para sempre. Os ímpios têm pouco tempo de validade. A impiedade deles, a injustiça deles que eles praticam, por mais que eles acham que seja eterno, não. Tem um tempo de validade. Eles não permanecerão para sempre, eles serão destruídos para sempre. Aí o salmista, então, tira a visão dos ímpios e olha para o Senhor e diz o verso 8, tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Tu, porém, és o Altíssimo eternamente. Então, por mais que vejamos a injustiça dos injustos, a impiedade dos ímpios, a iniquidade daqueles que praticam e florescem como um mato, e cresce rapidamente, eles acham que tem, então, a vitória sempre estão com eles e nunca vai ser destruídos. Sabe que existe um Deus eterno, altíssimo, que é eternamente o Deus que governa sobre todas as coisas, e esses ímpios serão destruídos, a injustiça será destruída. Verso 9, eis que os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Os inimigos de Deus, os inimigos do Evangelho, os inimigos da verdade, os inimigos de toda boa, de toda boa consciência, os inimigos de todo bom intento, de toda boa intenção, de todo bom artifício que um homem pode produzir para uma sociedade. Essas pessoas que fazem planos terríveis para destruir o justo, eles perecerão, eles morrerão, eles serão dispersos, serão espalhados, todos os que praticam iniquidade. Essa é um alerta para você que pratica iniquidade, vive na iniquidade, ama a iniquidade e acha que nunca vai ser pego. O pecado um dia vos achará e eles serão dispersos. Esses inimigos de Deus, os inimigos de Cristo, os inimigos dos santos de Deus, os inimigos do Evangelho, eles perecerão. Perecerão. É a palavra de Deus que nos está dizendo. Aí o salmista então volta de novo, porque ele não fica então atrelado à vitória dos inimigos. Ele está atrelado da sua comunhão dele para com Deus. Verso 10. Tu, porém, Senhor, tu exaltas o meu poder como de um boi selvagem. Tu derramas sobre mim o teu óleo fresco. Tu derramas sobre mim a tua alegria, o teu óleo fresco, o teu Espírito Santo. E o verso 11 é interessante, ele diz assim, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam.
Olha a paz que tinha dentro do coração dele. Os inimigos estavam espreitando ele, mas os olhos dele estavam cheios de alegria. E ele diz: os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Os malfeitores se levantavam contra Davi, falavam absurdos contra ele, espreitavam ele, mas ele não ficava deprimido. Ele diz que os ouvidos dele ficavam satisfeitos. Os olhos deles viam com alegria, porque ele via a bondade de Deus acima de toda aquela impiedade, acima de toda aquela injustiça. Ele via a mão eterna de Deus agindo poderosamente. Os meus olhos veem com alegria. Essa é a paz em meio à tribulação. É a paz que o mundo não conhece. É a paz que excede todo entendimento. Porque Deus concede a mais perfeita paz e alegria quando você está em momentos mais difíceis. Essa é a paz que vem de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. A paz que o mundo não dá. Aí ele continua para a gente encerrar. Verso 12. O justo florescerá como a palmeira. Nós vimos que os ímpios, eles perecerão, serão destruídos, mas o justo florescerá como a palmeira. Ele crescerá como o cedro no Líbano. Cedro é uma das árvores mais lindas e mais belas da natureza que Deus fez. São ramos fortes, troncos fortes, raízes poderosas, um esplendor de árvore. E diz aqui que o justo ele vai florescer como a palmeira. A palmeira é outra árvore lindíssima. A palmeira resiste a ventos terríveis, há ventos poderosos sobre ele. E vai crescer como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados, vocês estão plantados na casa de Deus. O justo, ele é plantado na casa do Senhor, em Cristo Jesus. Jesus é a casa do Senhor. O justo é plantado, ele tem raiz. A raiz está solidificada, firmada em Cristo Jesus. E ele vai florescer dentro dos átrios do nosso Deus. E diz mais, na velhice ainda darão frutos. Eu vi um pastor querido, que o Senhor já o tomou para si, ele dizia que eu não conheço crente velho, eu conheço velho crente. Desse trocadilho, é isso, porque o velho crente, o crente que na sua velhice, ele ainda dá frutos no Senhor. Eles serão cheios da seiva e de verdor. Ainda na velhice, ainda dá fruto, como árvores centenárias que ainda dão frutos da sua sombra, da sua beleza, da sua exuberância, plantados no Senhor Jesus Cristo, na casa do Senhor. Ele ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. E para terminar, para anunciar isso tudo, para anunciar que o Senhor é reto, o Senhor é reto. Ainda que a injustiça permeie, ainda que a iniquidade permeie, mas o Senhor é reto, Ele é justo, e você vai, plantado na casa do Senhor, você vai estar anunciando a retidão, a justiça, a grandeza de Deus. Porque Ele diz no final, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que coisa linda! Em Deus não há injustiça, ainda que a injustiça cresça como mato, permaneça por muito tempo, entre aspas, mas o Senhor é minha rocha, Ele é a minha justiça, nele não há injustiça, e você plantado na casa do Senhor vai anunciar que o Senhor é reto. Por isso que é bom render graças ao Senhor, anunciar de manhã a sua misericórdia, e à noite a sua fidelidade.